cultura do amendoim está entre as principais oleaginosas cultivadas no mundo, constituindo-se em uma importante matéria-prima para a indústria de alimentos e de grande valor nutricional. Em termos de importância econômica, esta oleaginosa é a quarta mais cultivada, perdendo espaço apenas para a soja, algodão e a couve. No Brasil, ocupa aproximadamente 129.500 hectares. Cerca de 75% da produção nacional está concentrada no estado de São Paulo. Essa produção, em sua quase totalidade, advém de áreas de reforma de canaviais, nas quais o amendoim é a principal cultura utilizada na rotação com a cana-de-açúcar. O custo de produção da cultura gira em torno de 10% do rendimento bruto, mas em anos de grande incidência de pragas, o produtor precisa estar atento, pois a falta de controle no momento certo pode tirar toda a margem de lucro gerada por essa leguminosa. Em anos favoráveis para pragas e doenças, o controle químico sobrecarrega o custo de produção, sendo necessário o uso de práticas alternativas de controle. O objetivo principal do presente trabalho é apresentar as principais doenças infecciosas da cultura do amendoim, abordando os aspectos mais importantes que servem de base para que o produtor possa formular medidas integradas de controle. No amendoim nós temos duas cercosporioses, a mancha castanha e a mancha preta. A manifestação dos sintomas começa nas folhas, da parte inferior das folhas, progredindo para as mais novas. Nos pecíolos, ramos, pedúnculos e vagens, observam-se lesões menores, ovais a alongadas, com margem bem distinta no sentido do comprimento desses órgãos. Comumente, a doença surge mais precocemente. Nas cultivares suscetíveis e sob condições ambientais favoráveis, ocorre coalescência das lesões e queda prematura das folhas e redução acentuada da produção. As manchas cloróticas e os halos amarelados são sintomas pleisonecróticos. As manchas de coloração castanha ou constituem sintomas holonecróticos e as frutificações do patógeno são sinais da doença. O agente da mancha castanha do amendoim sobrevive de uma época de cultivo para outra, especialmente em restos de cultura e plantas voluntárias, podendo também permanecer em vagens e sementes armazenadas. Os sintomas primários da mancha preta podem ser observados em torno do 10º dia após a deposição do inóculo, na forma de pequenas manchas cloróticas. Com mais alguns dias, as áreas afetadas se tornam lesões necróticas, sendo essas lesões escuras e circulares nos folíolos. A manifestação dos sintomas começa nas folhas da fase inferior e também progride para as mais novas. Nos pecíolos, ramos, pedúnculos e vagens, observam-se lesões menores, ovais e alongadas. Por ser uma cercosporiose, quando as cultivares são suscetíveis e sob condições ambientais favoráveis, ocorre a coalescência das lesões e queda prematura das folhas e redução acentuada da produção. O inóculo inicial, que dá início às infecções primárias, pode ser produzido por estruturas de sobrevivência, formadas por conídeos e fragmentos de micélio, produzidos nos tecidos dos restos culturais, especialmente em caules, pecíolos e folhas. Embora o amendoim seja possivelmente menos suscetível a essa bactéria que os hospedeiros pertencentes à família das solanáceas, a murcha bacteriana é considerada um problema potencial nas várias áreas úmidas e quentes do mundo, onde a cultura se encontra em expansão. Essa bactéria apresenta grande variabilidade genética, o que permite a identificação de diferentes biovares, raças e patótipos. Os sintomas variam com a idade das plantas e a suscetibilidade das cultivares. Enquanto em plantas jovens se observa murcha rápida e morte do caule e folhas, permanecendo o tecido com coloração verde, em plantas adultas e em cultivares não muito susceptíveis, constata-se um declínio graduado, cujas folhas se tornam amareladas, seguido de morte de ramos ou de toda a planta. Em certos casos, as plantas mostram diminuição dos sintomas, como se fosse um processo de recuperação. São verificados ainda descoloração e apodrecimento de raízes e vagens, escurecimento do sistema vascular e exudação de pus bacteriano, que constituem sinais da doença. O agente causal é um fitopatógeno habitante do solo, cuja sobrevivência é facilitada pela permanência de restos de cultura e presença de hospedeiros cultivados ou ervas daninhas susceptíveis. A bactéria pode ser disseminada pelas sementes de amendoim, demonstrando ser grande a importância das sementes como fonte de inóculo primário, especialmente para áreas livres da doença. Dentro do campo,
A disseminação da bactéria ocorre principalmente através de água e movimento de solos infestados. A penetração na planta se dá por ferimentos causados por nematóides, insetos ou aberturas naturais das raízes, seguida de invasão dos tecidos vasculares, multiplicação bacteriana e bloqueio dos vasos, interferindo no transporte de água na planta. Sempre que possível, devem ser adotadas medidas quarentenárias para evitar a entrada de bactéria através de sementes em áreas livres da doença. A rotação de cultura com plantas não hospedeiras, como arroz por 1 a 2 anos e cana-de-açúcar por 2 a 5, é uma prática cultural eficiente. Diversas outras medidas têm sido indicadas visando manter a murcha bacteriana em níveis aceitáveis. Eliminação de ervas daninhas, limpeza de implementos agrícolas usados em solo muito infestados, uso de sementes produzidas em áreas livres da bactéria e uso de cultivares resistentes. A ferrugem do amendoim também é citada como uma das principais doenças foliares da cultura em vários países produtores, causando perdas substanciais na produção, em particular quando ocorre conjuntamente com as cercosporiosas. Nos últimos anos, tem ocorrido com maior frequência no estado de São Paulo, levando a ser considerada, com base em observações de campo de produção, como uma das doenças mais importantes e prejudiciais. Os sintomas da ferrugem do amendoim se manifestam de início na forma de pequenos pontos amarelados e elevados, que evoluem formando pústulas normalmente circulares. Na fase mais avançada da doença, em cultivares susceptíveis, o maior escurecimento das pústulas é acompanhado de necrose dos tecidos ao redor e coalescência das áreas necrosadas, induzindo a queda de folíolos, embora diferente do ataque das cercosporiosas. A tendência das folhas severamente afetadas, com folíolos parcial ou totalmente seco, permanecerem presas ao caule, tornando as plantas com uma aparência verde pálido ou queimada. O padrão típico da doença no campo se manifesta de início em formação de focos, dos quais se espalham rapidamente em condições favoráveis, coincidindo com a ocorrência das cercosporiosas. As diversas medidas incluídas nas estratégias para o controle da ferrugem são integradas com as medidas para as cercosporiosas. São aplicadas, por exemplo, a rotação de cultura por 2 a 3 anos e incorporação dos restos culturais usados para as cercosporiosas. É muito mais drástica que um simples intervalo de 1 mês entre os ciclos da cultura, suficiente para a diminuição do inóculo inicial a níveis aceitáveis. E a eliminação de plantas voluntárias tem efeito e importância semelhantes em todos os casos. Também, entre as medidas que visam diminuir a taxa de infecção, algumas possuem ação múltipla, a exemplo de certos fungicidas e cultivares resistentes a mais de uma doença. Essa doença pode reduzir a produção de amendoim entre 20% a 90% em condições de campo. Os danos dos nematóides são muitas vezes agravados pela associação com outros patógenos, causando podridões de caule, ginóforos e vagens, e redução no desenvolvimento dos nódulos. Os nematóides causadores de galhas em amendoim pertencem ao gênero Melodógene. Na maturidade, as fêmeas de Melodógene produzem massa de ovos, dos quais emergem formas juvenis, de segundo estágio, que se movem livremente no solo. As formas juvenis infectivas penetram nas raízes, ginóforos ou vagens, movendo-se inter e intracelularmente. Ao atingir a região próxima ao tecido vascular, perdem sua mobilidade, onde induzem a formação de células gigantes durante o processo de alimentação. Com a diferenciação sexual, os machos abandonam a raiz e as fêmeas tornam-se endoparasitas sedentárias. Os sintomas mais evidentes e comuns para todas as espécies que infectam o amendoim são as galhas observadas nas raízes, ginóforos e vagens. Geralmente ocorre a formação de ramificações excessivas junto ao ponto de penetração do nematóide, produzindo o adensamento do sistema radicular. É comum os tecidos das galhas apresentarem deteriorados na época da maturidade das plantas, as quais, dependendo da intensidade do ataque, exibem o sistema radicular reduzido, vários níveis de nanismo e clorose foliar com tendência a murchar durante o período de estresse hídrico. Como para todos os patosistemas, o controle ideal dos agentes das galhas seria por meio de cultivares resistentes, associados ou não a outras medidas que de forma integrada reduziriam os danos a níveis aceitáveis. No entanto, não há cultivares comerciais resistentes a esta doença. Rotação de cultura com algodão, milho, sorgo, mamona e gergelim tem se mostrado eficiente na redução da infestação das espécies que infectam o amendoim, ficando a escolha da cultura na dependência das condições de produção e de fatores de ordem econômica. Medidas integradas visando o controle dos nematóides causadores de galhas em amendoim normalmente atuam eficazmente, reduzindo os efeitos de outros nematóides parasitas da cultura.
As medidas de manejo integrado das doenças do amendoim devem ser formuladas para cada área e condição de cultivo, devendo ser suficientemente flexíveis para levar em consideração as variações na severidade, as condições econômicas e a capacidade de praticá-las em cada propriedade. No manejo das doenças, sempre que possível, devem ser utilizadas todas as medidas de controle disponíveis, devendo-se considerar a possibilidade de combinar o uso de cultivares com resistência parcial e aplicações de fungicidas. As características de resistência parcial e produtividade de determinada cultivar permitem indicá-la, principalmente para as regiões onde as condições climáticas são favoráveis à maior severidade da mancha preta e outras doenças foliares, por exemplo. As medidas de controle recomendadas são o uso de sementes sadias e de boa qualidade, certificadas com germinação e vigor altos, plantio e profundidades adequadas e rotação de cultura. Como o uso de fungicidas é necessário, a escolha do produto a ser utilizado deve levar em consideração a sua capacidade de controlar o maior número de doenças prevalecentes na cultura, além de sua compatibilidade com os inseticidas que controlam as pragas mais prejudiciais. Importante dizer que 4 fatores são importantíssimos para o manejo das doenças com fungicidas: a escolha do fungicida, a pulverização na dosagem correta, procurar dar boa cobertura das folhas com fungicida e ainda aplicar o fungicida na época correta. Finalizando, podemos concluir que o monitoramento das doenças do amendoim é o primeiro passo para a garantia da produtividade final da cultura. Através do mesmo é que se pode determinar o momento ideal para realizar a aplicação do fungicida. Ainda, através desse monitoramento, que se pode acompanhar o grau de severidade da doença e assim aplicar medidas de controle eficazes para que o inóculo da doença não espalhe pela lavoura, provocando perdas cruciais para o produtor.